Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura. E hoje eu tô aqui para falar sobre o eclipse lunar em Escorpião, que acontece amanhã, dia 5 de maio de 2023, no horário aqui do Brasil, às 14 horas e 34 minutos. Então, esse eclipse lunar, eu já vou colocar aqui assim como uma continuação, uma reverberação daquilo que se iniciou no eclipse anterior, no eclipse solar de abril. O eclipse anterior, ele foi nos graus finais do signo de Áries, que foi um signo ativando ali uma abertura, um início de um processo a ser transformado ao longo desses próximos eclipses. Então, amanhã a gente tem esse eclipse lunar, ou seja, acontece numa lua cheia, no grau 14 de Escorpião. O que eu quero trazer aqui com bastante ênfase? Primeiro, a gente tem essa grande qualidade acerca dos nossos assuntos, que é a qualidade de Escorpião. Escorpião é um signo fixo, é um signo regido pelo elemento água e é um signo de profundidade. Não é a mesma água de outras características como do signo de peixes e de caranguejo. É uma água mais profunda, é uma água de lodo, é uma água de profundidade que está no escuro. Então, essa forma de olhar para os signos através dos graus é muito interessante. Vamos colocar aqui que cada signo tem 30 graus para percorrer uma parte do mapa, seja do céu do momento, ou uma parte do nosso mapa astral, que são as casas. Então, ao longo desse caminho, cada grau pelo qual esse signo toca, um planeta toca, como toca também este eclipse, ele traz uma chave. Então, vamos imaginar aqui como portais. Esse portal do eclipse lunar em Escorpião, ele toca o grau 14. E a palavra-chave que a gente tem aqui é exatamente a palavra como chave, que é um grau de comunicação. É um lugar de ativar a compreensão através da palavra. Então, essa é a primeira informação que se sobressai aqui de uma forma bastante incisiva, porque todas as nossas palavras, todas as nossas formas de expressão, todos os nossos pensamentos, eles vão estar voltados para a superfície. Aquilo que estava oculto começa a ficar mais visível, não exatamente claro, mas mais visível, vindo para a superfície, para que a gente atenda a outros níveis de compreensão. Agora eu compreendo porque que eu penso dessa forma. Eu escutando o que o outro diz, eu consigo compreender com mais profundidade as palavras que são usadas. Através do que eu escrevi, lendo o que eu escrevi há muito tempo atrás, eu posso então compreender que eu sou meu próprio oráculo. E veja, quando eu dou exemplos assim de eu olho para isso, eu olho para aquilo, é para que nós todos possamos nos colocar nesse lugar de observador. Porque todas as mensagens, todas as informações, todo esse compartilhar aqui, não é só para você que está ouvindo, não é só para mim que estou falando, mas a gente se colocar nesse lugar de observador em comum é muito importante. Então, se eu olho esse grau 14 de Escorpião que está sendo ativado por este eclipse lunar de amanhã, e sei que ele já é uma resposta do eclipse que aconteceu no final de abril e que, aliás, tem uma live maravilhosa
que eu fiz com o astrólogo Ivan Guerrini. A gente aprofundou vários temas que ainda estão reverberando. Eu puxo aqui essa informação de, teve essa abertura aqui no final de abril, algum assunto já está se desenrolando. Com os temas, principalmente do oráculo mensal de maio que eu trouxe ontem, ficou muito claro com os feedbacks, como a maioria das pessoas já sabe qual é o tema que está pegando. Já está bem claro onde que precisa mexer, aonde está incomodando, mas como esse processo de soltura e de desenrolar de situações, ele está mexendo naquilo que a gente não está vendo, né? Naquilo que está nas nossas costas, naquilo que já foi vivenciado no passado, mas que agora não faz sentido. Então, hoje eu não consigo elaborar alguns acontecimentos do passado, porque ele já foi transmutado, ele já foi transformado, eu já não sou mais a mesma pessoa. Então, como que eu lido daqui para frente? E o que não estou vendo é uma pergunta que, inclusive, agora aqui me colocando como observadora da situação e também como alguém que está agindo através e está recebendo todo esse impacto mesmo, com um certo friozinho na barriga. Essa é uma pergunta que eu tenho me trazido para várias situações onde eu preciso aprofundar e lidar realmente com aquilo que está na minha cara. O que eu não estou vendo que está tão óbvio, que está tão na cara, que eu tô com dificuldade porque eu tô obcecada a olhar de uma determinada forma, porque eu crio barreiras mentais para enxergar aquilo que está bem na minha cara, porque eu tenho um determinado movimento e padrão que ficou tão cristalizado que agora é doloroso enxergar o óbvio. Então essa é a primeira camada. E eu gosto de trazer realmente a própria energia do escorpião atuando nas suas 3 camadas, como se a gente tivesse 3 tipos de escorpião. 3 tipos de escorpião independente do seu signo, independente da sua configuração astrológica. Vamos imaginar isso como um grande cenário a céu aberto para todos receberem esses influxos. A gente então pode lidar com um eclipse lunar em escorpião que traz essa ênfase, principalmente porque nessa semana que passou, a gente já teve uma retrogradação de Plutão para Capricórnio, né? Plutão entrou em Aquário, Plutão é o regente de escorpião, Plutão ingressou em Aquário e aí já retrogradou para Capricórnio, fazendo mais movimento de limpeza, aquela coisa de, né, puxar mais lá das entranhas, situações para serem soltas, liberadas, desapegadas. Mercúrio na mesma semana, no mesmo processo dessas últimas semanas aqui também retrogradou, passou ali por aquele centro solar, ficou ali juntinho do coração do Sol, então tudo isso traz um processo de combustão, que é o que eu falo sempre nas lives sobre essa parte de limpeza, né? Aquele processo de autocombustão para a gente lavar com fogo mesmo algumas situações. É aquele lugar que está muito desgastado. Então, nessa configuração toda, da gente estar num eclipse lunar em escorpião, sob regência de Plutão, que traz ali todo aquele arquétipo de Hades, do rei do submundo, aquele que vai mexer realmente nas camadas mais profundas, o que a gente tem, vamos colocar aqui como opções para lidar com o inevitável? 3 camadas de consciência. Essas 3 camadas de consciência, elas vão trazer aqui o aspecto realmente do animal escorpião. Então, esse animal escorpião, ele é aquela força escorpiônica mais umbralina, mais densa. São as nossas frequências mais brutais, nos aspectos ainda mais crus do nosso próprio ego. Então, são processos onde a gente se trata e olha para situações que estão acontecendo com algum tipo de crueldade, com algum tipo de manipulação,
com alguma necessidade de controle. E se olhar bem, no fundo, todo mundo tem, né? Seja em algum nível, a gente vai esgotar essa necessidade, esse desejo por memórias de traumas, que vem de novo, alguma conversa, gatilho, ativa aquilo ali, você lembra de novo que você tem uma configuração um pouco estranha ali dentro. Seja por você, de repente, colocar o pé na novidade e se deparar com medos que até então estavam muito quietinhos e até aparentemente confortáveis na sua tranquilidade, sem serem tocados, e eles começam a se levantar. Então, quando esses medos, esses traumas, essas memórias, elas começam a ser movimentadas, frequenciados por emoções que estavam muito lá no fundo, de repente você começa a sentir situações muito conectadas com ressentimentos, que é esse sentir de novo e de novo e de novo. Os lugares aonde esse escorpião mais cru toca, principalmente nesse cenário plutoniano, são lugares aonde nós estamos ressentidos. E esse ressentimento, ele vem à tona nos próximos 6 meses, dentro daquela área onde o escorpião toca no seu mapa. Então, cada um tem escorpião dentro da sua configuração natal, localizado numa casa, numa ambiência, num cenário interno que mexe com algum assunto principal. Esse está passando sob faxina. E esse escorpião, então, mais bruto, mais denso, ele se alimenta das nossas próprias fraquezas, se alimenta dos nossos vícios mentais, dos nossos vícios em hábitos, daquilo que é útil de alguma forma para enfraquecer internamente. Então, a grande atenção aqui é primeiro com essa camada mais baixa, porque ela é geralmente a última a ser vista, porque ela está num lugar inconsciente, ela está nas suas costas. Então, o que acontece muito durante esses períodos ativados por eclipses e as suas sequências? Se está nas costas, você vê as costas dos outros. Você vê as costas do coleguinha que está na sua frente, mas você não vê a sua. E quem vê a sua é o coleguinha que está ali. Então, isso gera um emaranhado, uma série de projeções também inconscientes e, portanto, muitas vezes destrutivas, que enquanto não estão conscientes, enquanto não estão realmente claras de, puxa, realmente eu passei por isso aqui lá atrás e eu tenho medo de que isso aconteça de novo e eu estou criando essa situação na minha mente a ponto de estar vendo isso aqui no outro. Lembra que se esse escorpião, ele tá tocando no grau 14, isso significa que a primeira atitude, a primeira postura que nós temos a nosso favor para trazer essa expansão de consciência é compreender. Porque o que está realmente sendo movimentado é interno, ou seja, você não consegue ver o que eu estou passando por dentro, apesar de conseguir ver as minhas costas. E eu não consigo ver o que você está passando por dentro, apesar de eu enxergar as suas costas. E aí, o que a gente precisa de elo, estabelecer de elo, de conexão, para que as coisas não caiam por terra, para que a gente não desista das nossas relações, que tem aí um caminho a ser construído, para que a gente não desista dos nossos projetos. Esse elo está na compreensão do que se pensa, do que se fala, do que se sente e do que se demonstra. Então, eu não compreendo, eu ter essa aceitação de que eu não compreendo a dimensão do que o outro está passando e, portanto, eu preciso voltar a mim para compreender dentro de mim o que está sendo ativado para que eu possa superar e ter realmente força para lidar com as demandas externas, sejam em relação aos outros que estão vinculados aos meus processos, aos meus projetos, aquilo que eu
estou querendo desenvolver, mas entender que essa é a parte de Escorpião mais densa, por isso ela é a mais dolorosa. É como você realmente ter que tratar uma ferida ali que já tá expurgando, e não dá para você fingir que foi só um cortezinho ou fingir que tá tudo certo, né? Mas, na medida em que a gente vai atravessando esses percalços, e aqui eu vou falar para todo mundo que tem passado por atendimento nessa fase, atendimentos aqui no Amarcura, com o tarô, com a leitura de mapa, ou que tem me escrito, compartilhando o seu momento, dando feedback dos atendimentos e do oráculo. Essa é a parte mais densa, mais difícil, então a gente não pode desistir de pelo menos manter a cabecinha para fora do buraco. Não dá para desistir, porque esse é o momento mais denso, mais doloroso, mais difícil, mas é o começo, e o começo ele é realmente mais desgastante. Então, se eu tenho essa consciência, se você tem essa consciência, se nós temos essa consciência, podemos tornar isso mais suportável a ponto do próximo passo, da próxima camada ser ainda melhor do que suportável, ser prazerosa. Porque quando a gente rompe com esses padrões mais incrustados, mais difíceis, mais enraizados, lembrando que Escorpião faz eixo com Touro, então de um lado a gente tem esse emocional que precisa ali de realmente uma boa mexida nesse caldeirão, para que a matéria tenha a soltura necessária para trazer fluxo. E esse lugar aqui de mobilizar ele é difícil, porque ele depende realmente de uma correção muito grande das nossas linguagens, das nossas posturas, dos nossos hábitos, para que esse padrão que foi instalado, sei lá, a vida inteira, né? O que eu falo do complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim, esse sempre foi assim, e isso aqui para mim sempre funcionou, que agora vai mexer, antecipando de que ainda dá para fazer um bom caldo com isso, ou deixar para que a vida mexa, e aí a gente já não sabe mais a mobilidade que vai ter. Porque as surpresas que vêm, principalmente porque esse eclipse que acontece amanhã, ele também tem um Urano conjunto ao Sol em oposição com a Lua, é mexer naquilo que você nem imagina. É vir realmente situações inesperadas para que você consiga passar para o segundo nível ali dessa esfera, dessa qualidade de Escorpião, que é uma esfera mais madura. É um processo onde você já vai estar numa visão, que é outro símbolo que Escorpião traz, que é já numa visão mais de águia, onde você está olhando as situações que você veio passando, já numa outra perspectiva. Não quer dizer que você tenha tudo resolvido em pouco tempo, ou que agora que você entendeu, já muda completamente e fica muito mais leve, muito mais suave. Mas o fato de você poder ter outra perspectiva, porque você entende que se algo lhe é tirado, se você perde alguma situação, se você perde o controle de algo que você estava, de certa forma, encaminhando, mas já não é mais para ser encaminhado neste nível de consciência, é para entender que é para melhor. Sim, as mudanças são sempre para melhor, mas entre o que estava acontecendo e a mudança, é denso, é pesado. Então, essa liberdade alcançada com essa lucidez da visão da águia, ela é extremamente importante. A gente ter consciência de aonde está, então, o meu nível Escorpião mais profundo, mais difícil, mais escuro, mais inconsciente. Quais são os meus medos, os meus traumas, o que eu tô passando aqui que está sendo muito difícil, para que eu possa trazer essa camada da visão da águia e olhar para a liberdade alcançada, a lucidez alcançada, quando eu principalmente mudo a perspectiva. Isso aqui, essa história, essa situação foi muito boa, mas eu posso olhar para isso de uma outra maneira e fazer uma entrega, uma soltura, liberar os ressentimentos que me prendem a essas situações aqui,
para que eu alcance uma outra perspectiva. E aí, né, aquilo que estava atrás, pesando, aquilo que estava oculto nas costas, suaviza, traz uma leveza muito maior, porque a perspectiva é realmente você se interessar pelos mistérios daquilo aqui, daquilo que está acontecendo, daquilo que está aqui se apresentando, né? Então eu vejo um problema, eu vivencio a densidade dele e depois, quando eu mudo de perspectiva, eu passo a olhar para ele e falo, nossa, que interessante, eu não tinha visto aqui. Eu não tinha visto esse detalhe, eu não tinha visto que tal pessoa entrou na minha vida e teve essa história e depois disso eu mudei para melhor. Eu não tinha visto essa situação onde eu perdi um emprego e depois aconteceu um outro encaixe, uma oportunidade melhor. Eu não tinha visto por este âmbito. Então, esses mistérios que aparentemente são mais difíceis nesse começo, porque eles estão inicialmente no seu estado mais bruto, eles dão passagem para que a gente possa realmente reconhecer a nossa força, reconhecer que todos nós temos em algum grau uma capacidade de voar acima dos problemas, dos desafios e da crise. E o fato de muitas vezes você não se permitir ser afetado e se tornar impenetrável para algumas situações fazem com que você tenha que lidar com algumas consequências de aparentemente ser visto como frio ou como muito distante ou se isolar em alguns períodos para que essa visão permaneça. Mas basicamente é um movimento muito inteligente e preciso num momento logo aqui à frente para que se resguarde energia e para que você possa realmente usar esse interesse e entender que você tem capacidade de encontrar soluções, seja lá para o que você estiver vivendo. E lembrando que quanto mais pessoas estiverem nesse interesse pelo mistério, nessa visão de águia, nesse conseguir sim encarar numa perspectiva certa qual é o desafio, mais isso toma corpo no coletivo e mais soluções e conexões criativas vão se formando para que a gente possa, no meio de uma crise, em meio a grandes mudanças, encontrar espaço para transformações, tomar ações que transformem. Isso amplia o sentido das relações. Eu posso ter um desafio, uma crise dentro de um relacionamento específico, seja ele afetivo, seja ele profissional, seja em relação às amizades, seja em qualquer aspecto onde esse escorpião esteja ali pirilampo no meu mapa, me trazendo aqueles desafios e complicações, mas eu posso também transformar aquilo. Não preciso sair completamente de cena ou fugir da situação, eu posso transformar aquilo, ampliar o sentido e entender que essas oportunidades elas vão se expandir a partir desse princípio. Então aqui a gente tem essa camada de escorpião que depois se transforma numa águia e aí a gente vai para aquela esfera mais alta, numa frequência mais elevada de escorpião, que é o momento onde ele transcende os processos e se torna uma fênix. É o momento do renascimento. Então, daqui dos nossos buraquinhos internos, daqui das nossas crises, daqui desse olhar de quem atravessou pontes e entendeu que tem coisas que não tem mais volta, que não tem mais ré, que não tem mais como voltar ali e fazer um conserto, não tem como mais voltar atrás na palavra que já foi dita e por aí vai, e você deixa agora vir esses exemplos, essas intuições do que não tem mais volta, do que já foi feito como travessia, do que já foi lavado com fogo. É daí desse princípio que a gente entende que o resultado, lá na frente, o lugar para onde temos que mirar dentro de nós mesmos é esse renascimento, é essa fênix, é essa transmutação. E é aí que a magia começa a acontecer. Cada vez que dentro de um processo denso nós conseguimos
ativar pelo menos a lembrança de que isso é caminho para um renascimento, de que isso é caminho para algo melhor, ainda que esteja misterioso, ainda que você não faça ideia do que vai fazer da vida, construir pontes para esses assuntos que estão sendo tocados pela qualidade de Escorpião é extremamente importante, porque aí você começa a diferenciar o que é teimosia e o que é persistência. E a teimosia é querer manter as coisas como estão. A persistência é você usar a mesma energia para se abrir e aceitar aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser se você estiver ali presente, forte, firme, resistente o suficiente para suportar o novo. E esse processo todo, ele é tanto inesperado quanto inevitável, quanto uma resposta também da própria vida para situações que você lá atrás foi meio que empurrando, fingindo que não via, lidando de jeitos mais imaturos, porque afinal de contas a gente só pode experienciar e vivenciar e responder a situações de acordo com o nosso nível de consciência. Então, o que a gente não está vendo agora como coletivo, o que eu não estou vendo como indivíduo, o que você não está vendo como indivíduo, é muito importante para dar esse upgrade nessas qualidades de Escorpião. Que é importante, sim, esses estados caóticos temporariamente, para que a gente avance em outros níveis de compreensão. Receba essas visitas do nosso inconsciente, dos nossos monstrinhos internos e coloque eles um banquete para que você veja como é que eles querem ser recebidos, o que eles estão querendo ali batendo na sua porta. E entenda que essas respostas, essas mensagens do nosso próprio emocional, eles também vão trazer soluções que aparentemente são simbólicas, como quando a gente acorda de um sonho muito maluco e de repente você resolve anotar aquele sonho e dali alguns dias, semanas você fala, nossa, né? Olha essa palavra, olha esse cenário, foi exatamente o que aconteceu, isso aqui me dá uma ideia para fazer algo diferente, porque essas respostas emocionais, inconscientes, profundas, elas não estão desconectadas daquilo que vai começar a se manifestar na matéria, do que já se manifesta na matéria. Então, uma chave muito importante que a gente tem aqui, que a gente recebe com esse eclipse, é essa capacidade de ler o campo, ou seja, sentir. Pensar menos. Fazer essa maquininha aqui dar uma tranquilizada, baixar um pouquinho a velocidade mental, fazer as coisas mais devagar, nesse sentido de mais atenção, não é slow motion, mas é uma maior presença, para que você consiga ler o campo das situações. Chegou num lugar, observa como é que você está se sentindo. Encontrou alguém, observa como você está se sentindo, observa como o outro demonstra se sentir. Essas leituras de campo, elas podem salvar vidas, elas podem antecipar processos que seriam mais difíceis. Então, essa sutileza, ela precisa, de certa forma, de um hábito de se fazer isso. De toda hora você tá ali se lembrando, se você não é da sua natureza o sentir, o trazer essa conexão para como é que o meu corpo está, ou então o que eu percebo daqui, aonde isso aquece, aonde isso esfria, não é da sua natureza, precisa de fato fazer essas conexões com a matéria. Porque quanto mais a gente tiver essa singularidade, essa linguagem para traduzir os acontecimentos, mais conectado, mais fácil fica de entender o novo.
Aqui, isso é muito uma força de Vênus em Gêmeos, que também está nesse mapa desse eclipse lunar em Escorpião, que acontece amanhã, dia 5 de maio. Essa Vênus em Gêmeos aqui, ela faz essa ativação para facilitar linguagens, ela faz essa ativação para que a gente consiga traduzir os acontecimentos por meio dessas leituras de campo, por meio de intuição, ou seja, ativar nossos sentidos mais amplos. Se você está sempre acostumada a olhar e perceber as situações pela visão, pelo tato, pelo olfato, pela audição, percebe aí qual que é o superpoder que geralmente você usa para fazer uma leitura de impacto, né? Eu bati o olho, eu senti o cheiro de alguma situação, eu escutei alguma coisa aqui, uma vozinha me falou, eu senti o gosto de alguma coisa e por aí vai. Amplia, você já tem aí uma sensibilidade, uma facilidade de, através de um sentido físico, conseguir fazer uma leitura das coisas simbólicas. A gente geralmente usa até para expressar. Tô sentindo um cheiro estranho aqui nessa situação, né? Uma vozinha vem na minha cabeça, tô sentindo um gosto e assim vai. Agora você tem a oportunidade de aprender uma nova linguagem, novo idioma para fazer leituras dos acontecimentos. E muitas vezes isso pode até surpreender. É uma mediunidade que você não sabia que você tinha, é uma percepção que você primeiro vai falar, tô doida, não sei de onde veio isso, mas você ali com esse toquezinho de não tá doida não, presta atenção nisso aqui. Não é a linguagem que você está habituado a fazer leitura dos acontecimentos. Por isso, também é doloroso. Por isso, também requer prática. Por isso, requer um outro tipo de planejamento. Opa, se isso aqui tá vindo nessa intensidade, provavelmente eu vou ter que mexer numa outra área da minha vida para poder dar sustentação. Se isso aqui que tá vindo de sensibilidade extra tá me demandando energia, talvez eu tenha que mexer no meu horário de sono, na minha alimentação, na forma como eu estou me relacionando com o meu trabalho, com as minhas relações afetivas. Então, todas essas conexões, elas começam sutis e às vezes muito emaranhadas e bagunçadinhas, mas para que a gente vá realmente fazendo esse trabalho minucioso de parar e entender. Se o assunto, por exemplo, que toca também muito o eixo touro e escorpião, é o assunto conectado com a matéria, com o dinheiro, com a energia de fazer circular as situações, o que você vai revisar nesse momento através dessa linguagem, desse idioma, dessa percepção é o que você está fazendo ou deixando de fazer que você está tendo este determinado retorno. O que eu preciso fazer para ter um retorno diferente desse que não está ok, não está legal, não está no melhor. O que eu preciso planejar diferente do que eu vim fazendo nos últimos anos para que eu tenha um retorno também mais positivo, mais elevado. Porque se a gente pegar todas as áreas da nossa vida, todas as forças que de alguma forma são ativadas por este eclipse e continuam ressoando nos próximos 6 meses, cada vez que a gente tem um trânsito, cada vez que a gente tem um planeta entrando em cena, a gente tem um movimento extra, um detalhezinho a mais, né? Porque não é para realmente ficar naquele cenário superficial de todo eclipse, ou toda lua cheia, ou toda mudança de fase, ou todo trânsito é para liberações e limpezas e fins e começos. Isso é bem superficial. O importante é a gente entender. E o entendimento, ele vem realmente por muitos simbolismos, inclusive essa metáfora de entender que quando a gente está vivenciando uma coisa a céu aberto, ou seja, recebendo a mesma influência, a mesma dinâmica do céu no coletivo, mas que isso nos afeta na nossa individualidade, é como quando a gente está assistindo uma peça de teatro.
Os planetas são os personagens, os signos são as qualidades, as características desses personagens, as casas do mapa, os assuntos que ele toca são os cenários, e aí os aspectos que eles fazem, a quadratura, o trígono, a conjunção, a oposição, são diálogos entre esses personagens. Quando você vai assistir a um espetáculo, a uma peça de teatro, você pode receber ali um briefing, como é o nome quando a gente vai ali e recebe uma sinopse, alguma coisa assim, mesma coisa para um filme, né? Você vai olhar o trailer, você vai ter uma ideia ali do que você vai experienciar, quais são os temas. As perspectivas astrológicas, elas basicamente são isso. Agora, o que você vai sentir? Como é que você vai ser impactado durante essa experiência, durante esse período de um eclipse, durante esse período de assistir a uma peça que mexe com assuntos que vão fazer você voltar para casa, ou em êxtase, ou chorando, ou pensando milhares de coisas, ou discutindo com os seus amigos, são essa combinação de elementos. Então, o mais importante realmente da gente entender aqui é como é que nós estamos nos sentindo diante de acontecimentos que estão dentro de todo esse script, desse trailer dos próximos 6 meses. E, de novo, para a gente chegar num lugar mais lúcido dessa perspectiva, a gente precisa ir juntando, unindo os pontos, juntando as informações. E a gente, na live sobre, eu e o Ivan, né, o astrólogo com quem eu fiz a live sobre o eclipse solar do final de abril, a gente falou tantas coisas importantes que ainda servem que eu não quero ser mais ainda repetitiva. Então, esse processo todo, ele realmente acontece numa velocidade maior do que a gente já veio experimentando aqui de velocidade e intensidade. Eu já falei em alguns outros lugares e falo isso na minha mente também todos os dias para mim mesma. Acabou o ensaio, agora a gente está entrando em cena, a gente está entrando nesse palco da vida com um personagem, com falas, com interpretações, com dinâmicas, com programações novas e que a gente já ensaiou nas nossas últimas experiências de vida. E a gente vai subir no palco com medo, a gente vai subir no palco traumatizado, a gente vai subir no palco com dor, mas a gente vai subir esse palco junto. Então, essas interações dos benefícios, das amizades, das pessoas que estão em ressonância com o seu momento agora, dos recursos que você pode ter para vivenciar essas experiências de forma que te impacte menos e você não precise ficar caindo tantas vezes, que você possa se sustentar e na medida em que caminha tenha mais força. Entender quais são os recursos. Se a questão financeira está pegando e você não pode ter uma liberdade de recursos, você vai recorrer a recursos internos, você vai recorrer a pessoas próximas. Se a questão emocional está pegando e você pode investir numa determinada situação, não perca tempo. Faça realmente algum tipo de investimento, seja ele material ou emocional, para conseguir organizar essas informações das quais eu falei aqui, para que você entre num estado de cooperar tanto consigo, quanto com o outro, quanto com os seus talentos, para contribuir com a base, essa base tão fininha, essa película de restauração que a gente está fazendo, primeiro, num comprometimento muito grande com a nossa própria alma, com o nosso próprio eu superior, com a nossa mônada, com a nossa casinha, que a gente veio aqui para fazer algo muito bem feito e essa película, ela está sendo restaurada agora para dar uma base para a gente estar um pouquinho mais uou, agora estou entendendo o que eu estou fazendo aqui no planeta. E que enquanto você estiver descobrindo esse processo com uma maior profundidade, você consiga também ser recursos e dar oportunidades para que as pessoas que cheguem até você, seja no núcleo familiar, nas relações, na profissão, seja lá por qual meio vier,
elas também possam sentir essa energia de cooperação, de que é possível se restaurar diante dos problemas, porque tem alguém, porque tem um recurso, porque tem uma ferramenta, porque tem uma oportunidade, porque tem uma estrutura. Então, olhar realmente com essa perspectiva de águia para situações que funcionam, para situações que podem ser reguladas, que podem ser expandidas, que podem ser melhoradas com todo o carinho, com toda a paciência, com todo o planejamento que isso necessita, para que esses retornos nos próximos meses eles sejam gradativamente positivos a ponto da gente poder fazer uma restauração mais potente lá na frente, mais lúcida, menos dolorosa, menos acorrentada a obsessões de como as coisas devem ser. E o que a gente puder aproveitar realmente para soltar, para liberar nesse início de processo, é muito bem-vindo e faz muita diferença para aquilo que a gente vai ser no final desse ano, no começo do próximo. Então, se tem alguma coisa que a gente precisa se agarrar, é nessa vontade de ser melhor, nessa vontade de vivenciar o tesão e o prazer dos mistérios que, apesar de serem o que são aqui nessa dimensão, quando a gente desdobra essas informações, a gente percebe o quanto essas engrenagens elas são maravilhosas e perfeitas para um processo evolutivo que a gente simplesmente desconecta e se desliga quando a gente está no automático. Isso tudo está aqui, né? Então, prestar bem atenção nesse peito que precisa abrir para poder dar espaço para essas asas, prestar atenção de onde vêm as angústias, de onde vem toda essa sensação dessa região. Quando eu falei sobre a gente usar os sentidos além dos físicos, dos quais a gente já está habituado a reconhecer e fazer leituras de campo, tem muito realmente dessa região aqui para ser trabalhada, dessa região para ser descoberta, de toda essa parte, tanto do laríngeo quanto do cardíaco, de todos esses centros emocionais que guardam muitos registros, muitas memórias e que ao mesmo tempo têm ativações extremamente importantes para a gente transcender algumas situações caóticas que se apresentam nessa programação inevitável aqui. Mais lucidez brota, né? Sim, Michele, isso é super profundo. Essas ativações são super profundas. Mas eu realmente vim aqui conversar um pouquinho para organizar essas informações, para poder deixar algumas dessas chaves que estão vindo muito forte assim para mim durante essa semana através de várias experiências. E para também me comunicar, né? Fazer essa ativação aí do grau 14 de Escorpião e para comunicando, falando e compreendendo também, poder ouvir enquanto eu estou falando, porque tudo isso aqui serve muito bem para todos nós. Fique com aquilo que fizer sentido para você, fique com aquilo que realmente estiver ressoando, assista essas palavras como um oráculo, eu sempre falo, né? Eu deixo a live gravada para você pegar depois do nada uma parte da live ali de qualquer tempo e escutar às vezes uma palavrinha. Sim, Michele, os eclipses eles reverberam por 6 meses, né? O próximo eclipse ele vai ser em Touro lá em outubro, então ainda tem esse processo também de mexer com esses eixos, né? A gente já veio do ano passado passando por uma série de eclipses sempre em Escorpião, depois em Touro, Escorpião em Touro, pegando esse eixo, né? Que está conectado com a nossa casa 2 e a nossa casa 8 no mapa astral. Então são esses assuntos da caixinha de Pandora, né? O que a gente abre de emocional durante a ativação do eclipse é o que vai se materializando ao longo e no fluxo desses 6 meses. E aí, para deixar mais profundo, né, aqui é só realmente um exemplo de uma
linha do tempo. É só realmente um exemplo de como a gente pode se acompanhar, colocar realmente essas circunstâncias, esses acontecimentos dentro de uma agenda, dentro de uma linha do tempo para se observar. Principalmente, como eu falei, no oráculo mensal e também nas perspectivas do último eclipse, anotar sonhos, anotar insights, porque hoje isso aqui pode não fazer sentido e parecer uma coisa muito maluca, mas com o passar do tempo e as experiências se alocando, os eventos se manifestando, as mudanças acontecendo, você vê que você já tinha a resposta antecipada, mas você não tinha como traduzi-la, você não tinha como facilitar a linguagem. Por isso que tudo gira em torno dessa chave, a comunicação para a compreensão, a tradução de linguagens simbólicas para facilitar a comunicação. Bueno, acho que por hoje é isso. Já dei o recado e agora vou me mandar. E aí, nos próximos dias, a gente vai falar sobre outras datas que vão ser ativadas por esses eclipses e é bom demais ir organizando essas informações dessa forma. Graças a quem estava aqui comigo, graças a quem vai assistir depois, graças por poder ter esse espaço para organizar essas informações todas. Besitos e até a próxima!